Prezados irmãos, prezadas irmãs aqui presentes, relembrando mais uma vez a todos aqui presentes em relação à necessidade de mantermos os nossos aparelhos celulares no modo silencioso. Nós elevamos os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo mais uma oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos em nome dele, para o estudo do seu Evangelho de luzes e de esclarecimento, que tem nos auxiliado nesse quadrante da vida em que nos encontramos, a encontrar o verdadeiro caminho que nos leva ao aprimoramento e à pacificação. Rogamos ao Mestre que abençoe a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, e em particular, nós rogamos a Jesus, através dos nossos amigos espirituais que aqui se encontram nessa noite, que leve até o nosso colega e amigo, um jovem, que desencarnou no dia de hoje, o Dr. Hugo, e que se encontra no Hospital Municipal de Contagem, aguardando o seu velório e sepultamento. Que Deus possa abençoar o seu espírito, que Deus possa amparar a sua família, a sua esposa, dando a eles forças e resignação para suportarem a dor temporária da separação e compreenderem que, ao final, todos aqueles que se amam, que se encontram unidos pelos laços do sentimento e do espírito, se reencontrarão para novas oportunidades. E em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono dessa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós iniciamos os nossos estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz, que assim seja. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, nós temos hoje o item 31, proveito dos sofrimentos para outrem. Foi feita a seguinte pergunta aos espíritos da falange da verdade: os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? A resposta: podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Essa resposta foi proferida por São Luís, na cidade de Paris, no ano de 1860. Em conjunto com esse item do Evangelho, nós temos a questão 286 do livro O Consolador, em que Emmanuel nos esclarece o seguinte a respeito do tema: o sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? A resposta de Emmanuel: o Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício, na sua exemplificação,
se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. E o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão voltar ao calvário de suas dores no momento oportuno. Lucas. Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Nós temos nos estudos desta casa constantemente um professor emérito, uma alma que já viveu em muitas circunstâncias na terra e que, em virtude dessas diversas passagens, aprendeu em seu próprio íntimo os valores que Jesus nos legou, muitas vezes em circunstâncias muito dolorosas da vida, e que hoje, graças à sua compreensão do Evangelho do Cristo, nós entendemos o Evangelho de maneira muito mais sublime, muito mais clara, muito mais coerente, e aos poucos, meus irmãos, temos nos aprofundado na riqueza imensurável que significa o Evangelho de Jesus. Esse professor a que nós nos referimos é o nosso estimado irmão maior, o nosso estimado professor Emmanuel. Emmanuel, meus irmãos, é uma figura de tamanha relevância para nós no movimento espírita e cuja grandeza, com o passar do tempo, a gente vai compreendendo, e é em torno da figura dele que nós vamos desenvolver hoje o nosso esforço de comentar o tema dessa noite. Pois bem, quando a gente pega Emmanuel, ele é um espírito que foi o diretor ou orientador de toda a obra psicográfica do Chico. Então, quando a gente se depara com mais de 400 livros psicografados pelo Chico, alguns deles de autoria do próprio Emmanuel, outros enviados por Hilário Silva, por André Luiz, por Neio Lúcio e por outros espíritos superiores, Meimei, etc. Todas essas obras, meus irmãos, tiveram a revisão, tiveram a presença, através da revisão, do acompanhamento, da assessoria, desse que era para o Chico um verdadeiro anjo de guarda, uma alma amiga, mas também incumbida das mais altas responsabilidades na continuidade do advento da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, conforme nós o sabemos, é o Consolador prometido. Teve o seu grande iniciador na figura ímpar do codificador, de Allan Kardec. Mas não temos a menor dúvida, nós que no Brasil somos a maior pátria espírita do mundo e que aos poucos temos compreendido e sentido cada vez mais a profundidade dessas lições, que o Chico, em sua obra psicográfica, foi o grande continuador de Kardec, e ele não o fez sozinho, pelo contrário. O Chico, com muita humildade, dizia que ele nada mais era do que um carteiro, que entregava mensagens, cartas que lhe eram enviadas pelos espíritos, e que de autoria dele mesmo, nada daquilo lhe pertencia. Pois bem, Emmanuel, meus irmãos, segundo algumas pesquisas que a gente fez, produziu mais de 1.400 páginas de comentários evangélicos. Então vamos entender. Quando a gente pega, tem uma série de livros chamada série Caminho, Verdade e Vida, formada por 5 livros: o próprio Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso,
palavras de vida eterna. Esses 5 livros, como que é a estrutura deles? O nosso irmão maior pegou um versículo bíblico, em sua grande maioria do Novo Testamento, talvez 95% ou mais, incluindo aí os 4 evangelhos, as cartas apostólicas, as cartas de Paulo, os Atos dos Apóstolos, e a partir de um versículo, teceu comentários de 2 ou 3 páginas para nós. Nós estamos sempre estudando essas páginas e como elas nos ajudam na compreensão do Evangelho de Jesus. Portanto, meus irmãos, há poucos anos atrás, a própria Federação Espírita Brasileira editou alguns livros, porque esses comentários de Emmanuel, eles não estão dispostos na mesma ordem que se encontram na Bíblia. Pelo contrário, Emmanuel às vezes comenta o Evangelho de Mateus, vai lá na frente numa carta de Paulo, volta no Evangelho de Marcos, depois vai adiante em Atos dos Apóstolos, enfim, ele não segue a ordem bíblica. A Federação Espírita Brasileira, então, compilou essas páginas, colocando-as na mesma sequência do texto bíblico, o que tem sido para nós um elemento importante para compreendermos o Evangelho, até mesmo na sequência em que o texto está disposto no Novo Testamento. Pois bem, nós precisamos entender, meus irmãos, que todo esse trabalho que aos poucos vai ganhando relevo nos nossos corações e nos corações das pessoas que estão à nossa volta, porque o Evangelho, a doutrina espírita, tem um alcance e uma capacidade de convencimento que lhe é próprio, não é de nós espíritas, de um ou outro orador, de um ou outro comentarista ou explicador do Evangelho. A verdade tem uma força intrínseca em si mesma, insuperável. E assim o Espiritismo vai ganhando os corações humanos cada vez mais, pelas circunstâncias mais diversas, normalmente pela dor. Nos momentos de luta, de dor e de dificuldade, às vezes os nossos corações se abrem mais para compreender essas verdades. O fato é que quando a gente se depara com toda essa obra grandiosa, nós às vezes não imaginamos como que uma alma foi capaz de ler um texto bíblico ou de extrair de um versículo tanta sabedoria. Sabedoria essa que se dá num conjunto de uma obra completamente coerente entre si, mas também sucinto, tal como os benfeitores espirituais são. Eles são objetivos, claros, não são prolixos, em poucas palavras dizem muito e têm palavras de efeito que repercutem nos nossos corações. Como ele foi capaz de construir essa compreensão do Evangelho? De onde ele retira uma compreensão e uma didática tão cristalina, tão objetiva, tão clara? As leis divinas, meus irmãos, que a gente tem estudado por meio da doutrina espírita, nos falam que nenhuma aquisição da alma se dá de mão beijada, ou chega para nós de graça, sem que a gente tenha empreendido um grande esforço para adquiri-la. E é através da própria psicografia do Chico que nós vamos então compreender como se deu essa construção e como que ao final nós vamos entender o nosso tema de hoje, sobre o proveito dos sofrimentos para outra. Ou seja, até que ponto que os sacrifícios, as dificuldades que alguém vive, que alguém que está à nossa volta passa e suporta com resignação, interferem na construção do espírito, da grandeza moral de quem está à sua volta. Qual o peso do exemplo? Como que isso constrói? É o que nós vamos entender num esforço aqui de analisar ou de comentar a vida do nosso querido Emmanuel. Na psicografia do Chico, Emmanuel ditou, meus irmãos, 5 obras mediúnicas intituladas na categoria de romances mediúnicos. São elas Paulo e Estevão, que conta as primeiras situações ou situações decisivas vividas pelos apóstolos nos primeiros anos após a passagem de Jesus, o retorno de Jesus para o mundo espiritual.
o livro há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e finalmente Renúncia. No segundo livro que nós mencionamos há 2000 anos, nós vamos observar a narrativa trazida por Emmanuel de um senador romano de nome Públio Lentulus, senador ao tempo já do Império Romano. E aí, para a gente entender, pesquisando a história, nós vamos observar que a civilização romana se dividiu em 3 grandes períodos históricos, que foram reinado, república e império. O império iniciou-se com Augusto, sob cujo governo nasceu Jesus na Palestina. Inclusive, lá no livro Boa Nova, em seu primeiro capítulo, está lá intitulado O Século da Boa Nova. Os historiadores deram ao período do governo do imperador Augusto foi chamado o século da paz romana, quando na verdade todo aquele clima de paz, de harmonia, de tranquilidade, o fim dos conflitos ou o abrandamento dos mesmos não se deu por medidas vindas de um governo imperial, mas muito mais pelos espíritos iluminados que vinham acompanhar e iniciar a implantação do Evangelho de Jesus na crosta da terra. Da mesma forma que o Cristo nascia, a espiritualidade superior programava uma série de espíritos valorosos, cheios de valores nobres da alma, que reencarnaram em Roma, reencarnaram na Grécia, reencarnaram no Egito, reencarnaram na Palestina, entre os judeus, em todo o mundo antigo, aptos a entenderem a mensagem de Jesus que ia chegar no mundo. Pois bem, quando já estava-se no período do Império, mais propriamente do segundo imperador, que era Tibério, segundo ou terceiro, conta o livro há 2000 anos que havia um senador romano, portanto de nome Públio Lentulus, que havia constituído a sua família e tinha 2 filhos, uma filha de nome Flávia e o seu segundo filho. A esposa estava quase ganhando, a sua esposa de nome Lívia, e o segundo filho se chamaria Marcos. E acontece, meus irmãos, tal como acontecia com frequência naquela época, que a sua filha mais velha adoeceu, vítima da chamada atual hanseníase, que na época era uma doença incurável, era a lepra. E, portanto, sem perspectiva de cura ou de melhora, e com a criança definhando a cada dia, ele foi então aconselhado a mudar-se para a Palestina, por volta do ano 28 da nossa era cristã, porque lá falava-se que o clima era mais favorável e às vezes contribuiria para que a filha curasse daquela enfermidade. Antes disso, conversando com um grande amigo de nome Flamínio, ele então relata um sonho único que ele teve, no qual ele se via na condição de um antigo governante numa vida passada, na qual ele havia perseguido inúmeras pessoas com seu poder, feito uma série de atrocidades, e que aquilo ali havia lhe custado inclusive uma morte muito dolorosa. Seu amigo então tira-lhe de ideia aqueles pensamentos, como se fosse uma mera conjectura da mente, e fala com ele que na verdade que ele não cogitasse daquilo, que seguisse sua vida adiante sem se preocupar com aquilo que nada mais era do que uma crença dos egípcios ou dos povos do Oriente, que na época acreditavam nas reencarnações, nas vidas sucessivas, tal como hoje a gente, como espírita, já acredita e compreende perfeitamente, com toda clareza. Pois bem, meus irmãos, ele então muda-se para a Palestina, mais propriamente para a cidade de Cafarnaum, mas antes passa algum período também em Jerusalém. E lá lhe esperavam testes e situações dolorosas que iriam testar até que ponto aquele espírito ainda era o velho e orgulhoso senhor que mandava e tinha que ser obedecido, ou até que ponto preparava-se ali uma nova personalidade.
O fato, meus irmãos, é que ao chegar na Palestina, tomam conhecimento da vida do Cristo. O profeta nazareno que curava, que consolava, que limpava os leprosos, que curava os cegos, que dava movimento aos paralíticos, que acalmava as águas, andava sobre elas, multiplicava os pães, transformava a água em vinho, e que fazia tantas outras coisas. E sua filha, sem perspectiva de cura, da parte de sua esposa Lívia, encontrou na presença daquele profeta desconhecido a sua grande esperança. Enquanto que ele, na posição de um senador, como a maior autoridade do império na Palestina, que era a província romana da Judéia, até mesmo com mais autoridade do que o próprio governador da província, que era Pôncio Pilatos, não se via em condições de abaixar do patamar social e de poder em que se encontrava para procurar um homem simples do povo, filho de carpinteiro, que morava na Galiléia, mais propriamente em Nazaré, e que ultimamente habitava nas cercanias de Cafarnaum. Foi então, meus irmãos, que atendendo a um pedido cheio de amor feito por sua esposa, que ele decide procurar o Messias, ainda cheio de orgulho, com o coração ainda repleto dos velhos preconceitos do mundo, como se fosse ali fazer um favor à sua presença junto de Jesus. Estabelece então, meus irmãos, um diálogo maravilhoso. Diálogo esse no qual Públio foi procurá-lo à noite, para não ser visto pelas pessoas, para que então não comentassem, vejam, um senador romano procurando o profeta nazareno. E ele então procura à noite, e antes que Jesus chegasse, ele começa a relembrar aquele sonho antigo, que trouxe uma advertência profunda para ele, de que ele precisava modificar-se, mas ele até então não havia admitido. E quando então Jesus se aproxima dele, ele involuntariamente se ajoelha no chão e passa a escutar as palavras de Jesus sem que ele mesmo conseguisse falar. E aí quando então o Cristo, num diálogo maravilhoso que a gente não tem como reproduzir com toda a beleza que ele tem, adverte a Públio do seguinte sentido: sou agora em sua vida um minuto glorioso, no qual você vai poder fazer uma escolha que vai mudar todo o seu caminho a partir daqui, ou que, se mantido o seu caminho da forma em que está, severas e duríssimas provações e sofrimentos te aguardam. Você vem em busca da cura de sua filha como um homem orgulhoso. Não é a você que eu vou atender, e sim ao coração fervoroso, generoso e bom de sua mulher. Ela vai curar-se. Lembre-se disso e não se esqueça. E não acredite que você esteja sonhando. Você está diante da verdade. E deu uma advertência em termos ainda mais bonitos para Públio, que naquela hora nada pôde responder. Ele então, meus irmãos, retorna para casa, e quando surgem as primeiras opções, os primeiros testes para ver se ele havia mudado a sua conduta ou se permanecia orgulhoso e duro, ele então recalcitra e segue com a mesma conduta que sempre o marcara até então. E aí os sofrimentos começam a se acumular em sua vida. Para os irmãos terem ideia, o pai de um judeu que havia sido perseguido por ele jura vingar-se daquele senador orgulhoso e então consegue efetuar o rapto do filho menor dele. Consegue tirar o próprio filhinho pequeno, talvez criança de 2, 3 anos, consegue raptar o filho dele e ele nunca mais encontra o filho. Com todo o poder, com toda a condição que tinha, nunca mais conseguiu localizar o filho novamente. E além disso, e o que foi talvez ainda mais doloroso, meus irmãos, ele foi envolvido numa rede de mentiras, de intrigas, de pessoas de baixo nível espiritual que fizeram com que ele acreditasse
que sua esposa o desrespeitava, que ela não guardava o devido respeito que deveria ter por ele na condição de companheiro e de marido, e ele então, numa atitude das mais infelizes, a segrega dentro da própria casa, permanecendo, conforme nós vamos ver, 25 anos, sem sequer conversar ou dar-lhe a devida atenção. Aquela atitude era altamente dolorosa ao seu coração, mas era o que o orgulho lhe pedia e o que foi o que ele acabou fazendo. Só que o tempo, meus irmãos, ela, embora imaculada, embora sem qualquer culpa que fizesse com que ela merecesse aquele tipo de tratamento, resolveu então resignar-se. Até mesmo porque, após a cura da filha, ela procurou compreender quem era aquele profeta. Que homem é esse que cura minha filha à distância de uma doença incurável e que curou tantos outros? O que ele ensina em seu evangelho? E ela então passa a frequentar, mesmo na condição de uma dama nobre da sociedade, passa a frequentar as ocasiões em que Jesus ensinava o seu evangelho, junto de uma serva de nome Ana. Ali elas cada vez mais se integram com o conhecimento das lições de Jesus e com aquela comunidade de pessoas simples, mas que tinham um coração aberto para o que Jesus trazia. Torna-se cristã e, a partir do Evangelho do Cristo, torna-se, portanto, muito mais forte para enfrentar as lutas e dificuldades que ela iria se deparar, para enfrentar a calúnia, para enfrentar a mentira, para enfrentar muitas vezes a dureza e o orgulho do companheiro a quem ela tanto amava e respeitava e que não a compreendia, e para enfrentar outras lutas que viriam dali para frente. A história, meus irmãos, continua com muitos detalhes interessantes. Tudo isso está no livro há 2000 anos, de uma forma muito mais bonita do que eu consigo contar aqui para vocês. O fato é que, passados, portanto, esses 25 anos, sua filha já adulta, já havia se casado, não havia reencontrado o filho. Entretanto, sua esposa mantinha sempre aquela conduta inalterada de respeito ao lar, de respeito à opinião do próprio companheiro, sem jamais querer ali desmentir aquilo que ela nunca havia feito. E então narra para a gente, já lá na segunda parte do livro, um episódio que qualquer um de nós que leia esse capítulo, não tem como a gente não ir às lágrimas, não nos emocionarmos. Porque conta então o próprio Emmanuel, portanto, contando a sua própria história, que já governava em Roma por volta do ano de 58, um imperador conhecido pelo seu baixo teor moral, pelos seus processos de perseguição, pelas suas infelicidades de toda ordem, por ser acompanhado das pessoas mais baixas da sociedade, que era o imperador Nero, que foi inclusive conhecido como aquele que no ano de 64, 6 anos depois, colocaria fogo na própria capital do Império, em Roma, num incêndio que tomou grandes proporções que nem ele imaginava e que, para poder safar-se de uma investigação e mesmo da deposição do seu cargo, resolveu colocar a culpa em quem? Nos cristãos, que do ano de 64 em diante começaram a morrer aos milhares, em Roma e aonde houvesse o poder romano imperante. Portanto, meus irmãos, 6 anos antes, já com Nero no poder, eis que aquele senador Públio Lentulus receberia, a partir de uma festividade promovida pelo próprio imperador, o mais alto cargo, a mais alta homenagem vinda do Senado romano, pelos seus mais de 30 anos de serviços prestados ao Senado daquele que era o grande império da época. E naquela ocasião, após a morte do amigo querido Flamínio, e anos depois também de sua esposa,
o tempo já havia, de certa forma, e o sofrimento, trabalhado seu coração. E ele então planejava, após 25 anos, vivendo junto com a mulher, mas separados dentro de casa um do outro, ele havia planejado, naquele grande instante da sua homenagem, do título que ele receberia, na qualidade de senador, trazer todas as homenagens para ela, convencido da sua pureza, convencido que ela não havia cometido falta nenhuma e de que ele havia sido envolvido numa teia de mentiras, de intrigas, quando morava ainda na Palestina. E é então, meus irmãos, que, se preparando para pedir desculpas e se redimir com ela, na véspera desse grande ato público que ocorreria no Circo Máximo de Roma, eis que Lívia foi avisada por sua serva Ana de que havia chegado em Roma um cristão vindo de Antioquia, de nome João de Cleófas, e que trazia novidades para os cristãos habitantes em Roma. A notícia se espalhou, e eis que então, ao cair da tarde, no início da noite, uma parte da comunidade cristã de Roma se reuniu. E não sei se os irmãos sabem, mas o local de reunião dos cristãos em Roma era nas antigas catacumbas, era nos cemitérios romanos, porque lá, conforme a lei romana, havia uma liberdade de culto. O Estado respeitava as manifestações de culto que haviam ali, mesmo que divergentes do politeísmo romano, vindo, por herança dos gregos. E quando então a notícia chega para Liviana, ela, já confortada por ver que o público começava a mudar o seu comportamento com ela então decide ir até aquela reunião cristã, até mesmo para agradecer a Jesus. A alegria que ela estava sentindo por perceber as primeiras mudanças daquele coração rigoroso de Públio Lentulus. E ao chegarem naquela reunião, eis que o mensageiro de Antioquia avisa aos cerca de 200 cristãos reunidos naquela catacumba romana, de que chegava um momento de grande testemunho para todos eles. Um grande sacrifício, um grande teste se aproximava para todos. Que eles tivessem fé, que eles acreditassem nas promessas de Jesus, de que nesse mundo nós não vamos colher as alegrias que o Mestre nos promete. Que aqui muitas vezes a gente enfrenta dores de toda ordem, e que as verdadeiras alegrias para aquele que pratica e que vive as lições do Cristo encontra-se onde? No plano espiritual. E foi então, meus irmãos, que quando, após as mensagens desse enviado de Antioquia, quando ele fazia as preces, ao final das preces, chega um corpo de guarda pretoriana, composto de 2 centuriões e 50 soldados, e prende todos aqueles cristãos, levando-os presos até o Circo Máximo, para que no dia seguinte fossem ali, na condição aparente de escravos, fossem sacrificados naquele que foi o primeiro martírio dos cristãos na sede do império. Então aquele grupo de cristãos foi aprisionado, não reagiu, compreendeu o chamado de Jesus para a vida deles, tanto eles como tantos outros cristãos nos 3 primeiros séculos do cristianismo, que deram a vida, o sangue, que perderam tudo por amor ao Evangelho, por compreender que Jesus estava aqui dentro, e que tudo aquilo que o Cristo prometia, eles teriam na verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Ao serem presos, entretanto, Lívia era a única com a roupa do patriciado, com a túnica que lhe caracterizava como pertencente à mais alta classe dos romanos. Mas ela lhe fez um pedido a Ana, sua serva, que ela morresse, já que ela morreria por amor a Jesus, que ela morresse com a túnica de escravo, simples e humilde, tal como a maioria dos seguidores de Jesus.
A serva não queria atender aquele pedido, ela insiste, as duas trocam de roupa. E então, meus irmãos, no outro dia, eis que eles então apartam aquela mulher vestida como uma patrícia, como uma mulher nobre da nobreza, e todos os demais foram levados ao final do espetáculo público para serem devorados vivos por 20 leões africanos, naquilo que era um verdadeiro espetáculo para aquele povo. E aí a gente entende como eram profundamente atrasados. Estátuas, monumentos de mármore, uma arquitetura até hoje que dá sua mostra de grandeza, entretanto espiritualmente miseráveis. Eram miseráveis da alma. E naquele espetáculo público, Públio não sabia que Lívia estava ali para ser sacrificada. No instante em que entram os ditos escravos, que na verdade eram um grupo de cristãos para o sacrifício, ele sente uma tristeza, um maior desgosto na vida dele que ele não sabia explicar, embora ele estivesse recebendo ali o maior título que o Império Romano podia dar. E então, meus irmãos, ele volta para casa após ver todo aquele espetáculo doloroso, sem saber que ela estava ali, procura por ela e não acha, quando então sua serva Ana lhe dá notícia de tudo o que havia ocorrido. E foi então, meus irmãos, que aquele homem, cheio, só um instante, foi então que aquele homem, que sentia naquele instante, não obstante o recebimento daquele alto título, como o mais infeliz dos homens da terra, porque ao ganhar a maior honraria do Estado, havia perdido o seu maior tesouro, somente após aquela dor fortíssima, um sofrimento indescritível, ele então, tal como Paulo ao avistar Jesus na estrada de Damasco, debaixo de uma árvore, levanta os braços para o alto e fala: Jesus de Nazaré, disse com voz súplice e dolorosa: foi necessário perder eu o melhor e o mais querido dos meus tesouros, para recordar a concisão e a doçura das suas palavras. Não sei compreender a tua cruz, e ainda não sei aceitar a tua humildade, dentro da minha sinceridade de homem. Mas se podes ver a enormidade das minhas chagas, me socorra, ainda uma vez, meu coração miserável e infeliz. E foi então, meus irmãos, que a partir desse primeiro ato de verdadeira humildade da parte dele, ele viu ao seu lado o espírito do amigo Flamínio, que vinha consolá-lo naquele instante de tanta dor. E ele ainda disse, após Flamínio dirigir algumas palavras dele, ele vira para Flamínio, o espírito, e lhe diz: meu amigo e meu mestre, eu quero compreender a verdade e almejo o perdão das minhas faltas enormes. Flamínio, inspiração de minha alma dilacerada, seja meu guia na tormentosa noite do meu triste destino. Vale-me com a tua ponderação e bondade. Toma-me de novo pelas mãos e esclarece-me o coração no tenebroso caminho. O que fazer para alcançar do céu o esquecimento de minhas faltas? E foi então, meus irmãos, que o espírito de Flamínio foi se apagando aos poucos, foi se desfazendo de sua visão, e ele escutou da boca do amigo somente o seguinte: perdoa. Que Jesus nos ampare a todos. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, analisando o item 31 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do proveito do sofrimento, para
não apenas a nossa felicidade futura, mas também para a felicidade dos nossos semelhantes? Em que medida esses sofrimentos podem se tornar proveitosos às pessoas? O Espírito de São Luís nos mostra que, em muitas situações, quando nós sabemos sofrer e quando procuramos, ao longo desses processos de dor e de sofrimento que a vida nos reserva, nos portarmos como verdadeiros cristãos, esses sofrimentos podem sim influenciar não apenas positivamente, não apenas os nossos espíritos, fortalecendo a nossa crença em Deus e nos dando fortaleza para desafios ainda maiores, como também, segundo os ensinos de Emmanuel, na questão 286, nós, utilizando Jesus como guia das nossas vidas, conseguimos compreender a razão do seu sacrifício, a razão da submissão que o Cristo se impôs ao poder transitório e equivocado do mundo, com o objetivo de nos ensinar com amor os segredos da felicidade espiritual. E confesso para os irmãos que só mesmo fazendo aqui como o Lucas fez, um spoiler aí do livro Há 2000 anos, para quem ainda não teve a bênção e a alegria de ler, é que nós temos alguma condição de compreender a verdadeira dor e a verdadeira paixão de Jesus. Então nós encontramos, por exemplo, na literatura, e voltando aqui, essa experiência foi a maior experiência já ocorrida na humanidade, que foi a vinda de Jesus aqui na Terra. E o seu exemplo, além dos seus ensinos, desse código de ética insuperável que ele trouxe para toda a humanidade, instaurando aqui não apenas mais uma religião, mas instaurando no nosso planeta, nas nossas mentes e nos nossos corações, um código de ética e de moral e intelectual para que nós pudéssemos compreender a vida e um dia sairmos da condição abjeta de espíritos impuros, absolutamente maus, e compreendêssemos os caminhos que nos levam até a luz. Jesus, segundo o próprio Emmanuel, que se criou em mundos que sequer existem mais, e que há 4 bilhões e meio de anos atrás, segundo os estudiosos, ajudou a plasmar o nosso planeta, a partir de um pedaço, um bloco incandescente que se desprende de uma explosão maior e que bilhões de anos depois nos possibilitaria a existência para o desenvolvimento e progresso de bilhões e bilhões de almas que aqui reencarnariam como nós, para podermos compreender verdadeiramente a razão da nossa existência e da nossa vida. Então, qual a razão de sofrer? Por que muitas almas, como Mardônio Técio, como nos fala a biografia maravilhosa de Irmão X, que ao se despedir do filho aqui na terra, ainda na Roma antiga, tendo ele como um patrício romano dedicado num dado momento, diferentemente do senador orgulhoso, Publio Lentulus, abraçando
as ideias de Jesus e dedicando a sua vida no estudo e no exercício do Evangelho do Cristo. E seu filho, diferentemente, se perdeu com a fortuna que herdara do pai, se perdeu completamente nos caminhos da vida, regressando ao mundo espiritual numa situação diametralmente oposta da do pai. Enquanto o pai foi habitar regiões celestes, ele foi para as grutas escuras, onde se reúnem aqueles que não conseguiram levar a vida de maneira identificada com o ideário do Cristo. Ele então um dia busca o seu filho, na marra, de tanto amor que ele tinha por ele busca o espírito de seu filho no meio daquelas cavernas escuras e leva, desrespeitando o conselho de amigos espirituais mais experientes que ele, mas de tanto amor pelo filho, ele o prostra magneticamente, coloca-o em seus braços e leva-o para um hospital espiritual numa região intermediária do mundo elevado. Quando o filho desperta, não apenas demonstra toda a sua revolta, como desrespeita a todos ali presentes, e quando inviáveis todos os recursos utilizados pelo pai, o espírito do filho começa a blasfemar, desrespeitando o ambiente daquela instituição, ele então não vê outra alternativa que senão atender os conselhos daqueles que o pediram cautela, porque a evolução não caminha aos saltos. Ele pega o seu filho nos braços, retorna com ele para as furnas onde ele se encontrava, e durante 74 anos, salvo engano, ele retorna diariamente naquele local de sofrimento e de dor, com o coração apertado de ver o seu filho querido naquelas condições, para lhe dar um pedaço de pão, ou molhar os seus lábios com um pouco de água, até que um dia ele desperta finalmente e atende os rogos do pai, que o leva feliz para o mundo espiritual. Comentando esse fato nos círculos espirituais, irmão X então ouve a seguinte pergunta: mas como que um pai pode, durante 74 anos, descer diariamente para poder cumprir uma tarefa como essa? E aí o instrutor espiritual responde ao interlocutor: meu amigo, se Marconi Técio não fizesse isso durante 74 anos, talvez o seu filho só despertasse após 74 séculos. E conclui que o amor, para se estabelecer, precisa aprender a repetir. Então essa é a razão pela qual os espíritos superiores, de tempos em tempos, retornam à planície escura do nosso mundo, provenientes de locais de extrema evolução, correndo riscos, muitas vezes, em encarnações difíceis, para poder fazer com que o mundo hoje, em pleno século XXI, no alvorecer do terceiro milênio, já seja um mundo muito melhor do que foi do que o tempo do senador Populentos. Nós vamos encontrar numa outra obra desse ex-senador, que logo depois dos fatos narrados por ele mesmo em sua autobiografia, dedicou
todos os dias de sua vida até então em promover o reconhecimento, a estabilização e o aprimoramento do ensinamento de Jesus, que um dia ele não pôde entender, até os dias de hoje, que é o nosso querido Emmanuel. E ele nos conta, meus irmãos, minhas irmãs, numa obra que foi a única obra que o tempo todo me vinha à mente quando eu estudava o tema de hoje, que está no livro Renúncia, que dificilmente a gente consegue fazer a leitura sem ceder a uma imensa emoção. E a história, que como eu disse, não vou aqui ler, porque o tempo não permite, de um desses seres angélicos, e que se inicia por volta do século XV, num lugar da espiritualidade, num lugar escuro, tenebroso, de sofrimento, onde mesmo sob o efeito do sol, a atmosfera representava apenas uma penumbra, onde as fumaças e o mau odor imperavam, e onde se reuniam 4 entidades que perderam diversos séculos de reencarnações, em que eles não souberam, mesmo na condição de religiosos, compreender a essência do cristianismo de Jesus. Uma dessas entidades chamava-se Pólux, e ele, na sua última vida, tinha sido uma alta autoridade eclesiástica, possivelmente na Europa. E ao longo de muitas e muitas vidas, ele teve em sua companhia um espírito que se tornou um anjo, que morava, que habitava já naquela ocasião, num sistema muito distante aqui do nosso planeta, que os astrônomos denominaram como sendo o sistema de Sírius, banhado por 3 sóis magníficos, onde habitam seres intelectualmente superiores e moralmente evoluídos. Aqueles que já conseguiram promover o voo da evolução com as 2 asas que o Pai nos concedeu, a asa do conhecimento e a asa do amor. Pois durante aquela conversação sobre a superfície escura das regiões de sofrimento da terra, eis que um ser luminoso se aproxima daqueles 4 companheiros, que estavam ali inclusive planejando novas oportunidades. A um deles, o Pólux, companheiro de muitas encarnações daquele anjo, já sabia que haveria de reencarnar para novos desafios. E ali, depois de algum tempo, sem perceber a presença daquele anjo junto dele, eis então que uma saudade imensa vem até o seu coração daquela que fora sua companheira de muitas vidas, mas que, diferentemente dele, ascendeu aos cimos espirituais, e de onde ela se encontrava, ela jamais o esqueceu. Alcíone, que ao se aproximar dele, ele transmite uma alegria que ele não conseguia compreender de onde vinha, porque ele não a enxergava, mas que depois de algumas preces, e depois de indagar em oração onde ela se encontrava, eis que ela, num esforço imenso de concentração e materialização, apaga a sua própria luz e se faz visível para aquele que durante muitos séculos se transformara em sua alma gêmea. Os dois conversam e ela
para a alegria de Pólux, promete que viria com ele aqui na terra. Que pediria a Jesus autorização para estar com ele em mais uma oportunidade reencarnatória. E depois de muitas alegrias, e depois de muitas felicidades e agradecimentos a Deus, ela o entrega para seres celestiais, pedindo a eles que aqueles mensageiros que cuidassem com muito carinho daquele que para ela era um grande e valioso tesouro, a fim de preparar a sua reencarnação. Ela então, e é esse o ponto que eu gostaria de me fixar, a fim de compreender melhor o estudo dessa noite, meus irmãos e irmãs, ela então se dirige novamente aos cimos espirituais em que ela habitava, na constelação, num determinado local da constelação de Sírios, e procura o responsável indicado pelo Cristo para aquela instituição, que na obra tem o nome de Antênio, para pedir a ele que ela pudesse suspender por algum tempo as atividades que ela desenvolvia naquele local elevado, e que para que ela então pudesse reencarnar na Terra, numa reencarnação de risco, em plena Idade Média, tomada não pela incompreensão dos romanos do tempo de Lívia, mas pela incompreensão daqueles que, dizendo suceder Jesus, matavam, prendiam, açoitavam e queimavam aqueles aos quais eles acusavam de heresia, apenas porque não aceitavam o domínio da hipocrisia e da vaidade e do egoísmo humano, também nas sendas religiosas de então. Foi então que ela inicia um diálogo interessantíssimo com aquele irmão, em que ele observa para ela que, embora louváveis as suas rogativas e aspirações, ela deveria ser advertida de que o seu amor, aquele a quem ela entendia como sua alma gêmea, provavelmente não se redimiria na próxima vida. Nem mesmo aqueles que um dia pertenceram ao círculo espiritual daquela alma elevada, ao Ciro, que ainda estavam presos em demasia pelas vaidades e pelas convenções do mundo, numa demonstração clara de que possivelmente o sacrifício imenso que ela faria de se ausentar de um local como ela habitava, se afastar das suas atribuições, que era a de preparar os futuros artistas que viriam aqui na Terra no período renascentista, e se sacrificando num local ainda de trevas e de atrasos, para poder auxiliar não apenas aquela criatura que ela amava tanto, mas também os seus irmãos aqui, que fizeram um dia parte da sua família terrena. E aí então, meus prezados irmãos, o diálogo é maravilhoso. Quando aquela entidade superior estranha a solicitação de auxílio, ela lembra a ele que até Jesus um dia sentiu saudades de Lázaro, e que caberia a ela aqui na terra, inspirada pelo amor de Jesus, que desceu
dos cimos celestiais, que sequer nós imaginamos como são, para poder vir aqui pessoalmente nos salvar. Argumentou que cabia a ela buscar também, inspirada no exemplo do Cristo, as dracmas perdidas ao longo do caminho. E apesar, e não adiantaram os argumentos e as ponderações de Antênio para aquela criatura valorosa. E quando ele então diz a ela que ela correrá imensos riscos numa encarnação em que ela poderá deixar que o amor que caracterizava o seu coração por aquela alma ainda perdida poderia lhe confundir os objetivos em razão do esquecimento temporário daquilo que ela representava no mundo espiritual, muito embora no caso dela fosse amenizado pelas conquistas espirituais que ela já tinha obtido. Ainda assim, ela diz que Jesus, que conhecia o coração dela, a ensinaria a transformar a tortura em um cântico de graças e auxiliaria a esquecer as cogitações menos dignas de que me possam cercar os espíritos vulgares relativo ao trabalho porfiado e difícil de redenção e do engrandecimento da vida. Então, diante desses argumentos, que são inúmeros, o elevado mentor espiritual concordou que ela se dirigisse então para a terra em busca do seu ideal de amor e de misericórdia. Ao então se despedir de todos os seus companheiros naquela vivenda abençoada de Deus, e já no crepúsculo, quando ela se dirigia para a terra, para a aclimatação que ela precisaria passar de aproximadamente 10 anos para poder aclimatar a sua equipagem espiritual, que vivia num local totalmente diferente daquele para o qual ela se dirigiria. Ela precisaria 10 anos de adaptação. Eis então que um grupo de amigos espirituais chegara ao templo numa caravana de entidades jubilosas e felizes. Era uma reduzida expedição que operava nas esferas de Sírios. Um dos seus componentes, depois de olhar a vastidão do céu, entrou no templo e dirigiu-se para Antênio, interrogando, olhando para o céu: quem é aquele viajante que vai seguindo na direção das faixas escuras? É Alcíone, que se propôs a um novo trabalho entre os espíritos encarnados da terra. Que dizes? Perguntou tomado de espanto. Alcíone beberá novamente o cálice amargo de tamanha renúncia? E Antênio então respondeu: são os sacrifícios do amor, meu filho. Os sacrifícios do amor. Só o amor poderia compeli-la a permanecer ausente do nosso amado lar. Então, saíram todos para o jardim resplandecente, que rodeava o santuário sublime, e contemplando a figura luminosa que se afastava rumo às zonas escuras, enviaram a abnegada companheira que partia para tão longa e perigosa viagem seus votos de confiança e amor em preces sinceras. Meus irmãos, esse então, em suma, é o estudo dessa noite. Nós não temos capacidade de avaliar com toda a percepção e na profundidade da grandeza a missão de Jesus.
Espiritismo está tentando mostrar isso para a gente. Quando aqui na doutrina espírita nós estudamos a razão da dor, e é a única religião que consegue explicar àqueles que estudam de boa vontade o porquê que nós sofremos, e dividem os sofrimentos, aquelas provas que nós buscamos em função da nossa insensatez, mas também nos mostra aqueles sofrimentos originários da renúncia. E aí nós buscamos alguns exemplos que nos são muito presentes em nossas vidas. E o exemplo que eu jamais conseguirei esquecer, até porque ainda é muito presente em meu coração, é o exemplo das mães. No meu caso, especificamente da minha mãe, que com certeza, por alguma razão que se prende nas noites infindáveis do meu passado, um dia teve piedade de mim e pediu a Jesus para que eu viesse aqui na terra para ter a oportunidade invulgar, inesquecível, de conhecer melhor o seu Evangelho. Então nós não temos como esquecer os cultos do Evangelho no lar, o caminhar até a Praça 7 para tomarmos uma Kombi que viria nos trazer aqui na fraternidade, as aulas de Evangelho realizadas, no meu caso aqui ainda nessa casa, ainda criança, aprendendo a respeitar a fila e participar dos cânticos antes da aula, aprendendo a recitar as primeiras frases do Pai Nosso, a entender as primeiras lições do livro Alvorada Cristã e fazer então, desde aquele tempo, uma avaliação sincera e correta dos objetivos que nos trouxeram aqui à vida, aqui à Terra. Esse é o legado, meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós, pais e mães, já conscientes aqui da Terra, precisamos deixar para os nossos filhos. Esse é o legado. E ao estudar esse item 31 do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa resposta magnífica do Espírito de São Luís, que eu confesso, não achei nos meus livros de registros de estudo, que já tenho feito aqui ao longo dos anos, é a primeira vez que eu estudo, como se eu descobrisse mais uma pérola dentro desse livro de luzes, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho que nos traz o Evangelho de Jesus, falando não apenas no nosso sentimento, como fez o Cristo um dia, imolando-se aqui na terra por nós, mas como os seus enviados, como o nosso querido Emmanuel, aqui reportado em 2 ocasiões no nosso estudo dessa noite, que tanto tem contribuído para o nosso esclarecimento, que tanto tem contribuído para a nossa transformação. E é por isso, meus irmãos, que todos nós devemos, de vez em quando, tirar alguns minutos das nossas vidas e do nosso tempo e agradecer esses amigos queridos do mundo maior, que se sacrificaram tantas e tantas vezes, como o próprio Emmanuel, reencarnando em séculos seguintes e posteriores, para poder um dia preparar a terra para receber a luz, para preparar o Brasil na condição
do chefe da Ordem dos Jesuítas do Brasil, Padre Manuel da Nóbrega, para que a terra do Cruzeiro cumprisse a sua determinação um dia estabelecida pelo Cristo no seu célebre diálogo com Ismael, em que aqui estaria novamente aportada as luzes da sua boa nova. Salve os nossos amigos espirituais. Bendita doutrina espírita. Salve o nosso Senhor Jesus Cristo, fiador junto a Deus de todas as nossas almas. Que Jesus nos abençoe. Ao término de mais uns estudos que nos foram apresentados essa noite, que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos. Divino amigo, mestre querido, que oportunidade como essa não nos falta. Que as graças, as bênçãos do Senhor sejam com todos nós, encarnados e desencarnados. Que o Senhor possa abençoar todos os nossos irmãos que não tiveram oportunidade de estar aqui junto conosco a estudar. Divino amigo, só possa sempre dar a sustentação necessária a essa casa, para que oportunidade como essa de estudo, de oração e de trabalho não nos falte. Que suas bênçãos, mestre querido amado, seja com todos os nossos irmãos que se encontram com dores e sofrimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja feito o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, que vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos e irmãs, começaremos agora os trabalhos de paz.